explicando por que Jesus Cristo falou tantas vezes sobre perdão na Boa Nova, no seu Evangelho, a ponto de acrescentá-lo, de incluí-lo na chamada oração dominical, quando ele vai ensinar os discípulos a orar, a manter esse contato mais estreito da criatura com o Criador. E ao colocar o perdão na oração dominical, Jesus veio nos dizer da necessidade que nós temos de exercer essa virtude, sem a qual não lograremos uma evolução espiritual. E muitas vezes as pessoas, quando escutam e quando são conclamadas a exercer o perdão, umas dizem assim: não quero nem pensar nisso, eu quero mais que fulano vá para o quinto dos infernos. Outros já falam assim: deixa para outra encarnação, ainda bem que existe outra encarnação. Então vejamos, são duas posturas que não coadunam, porque a primeira banaliza o perdão, colocando de uma forma banal, que o outro vai para o quinto dos infernos. E a segunda coloca o perdão na coisa do impossível, como se não fosse possível exercê-lo na presente encarnação. Penso que a melhor proposta é a do meio, do equilíbrio, aquela proposta por Jesus, que é de amar o nosso semelhante, exercitando esse potencial de amor que nós temos, porque o perdão está diretamente proporcional à nossa capacidade de amar. Em 1915, houve uma guerra pouco falada, pouco escrita, pouco historiada por esses responsáveis pela história do mundo, que foi a guerra dos turcos otomanos contra os armênios, contra o país Armênia, Uma guerra simplesmente por questões raciais, e que em 2 anos essa guerra tirou 1.500.000 vidas do povo armênio. E havia um chefe de um grupo de soldados turco-otomanos que, ao invadir a Armênia, adentrou por uma aldeia, e nessa aldeia ele invade uma casa onde tinha um casal com 2 filhas, uma de 15 e a outra de 12 anos. Ele mata o casal na frente das filhas, pega a de 12 anos e entrega aos seus subordinados, que a levam para uma praça na própria aldeia e a estupram até que ela morra. E a de 15 anos, ele leva com ele para sua casa bordel, onde havia outras escravas armenas, para que ele pudesse satisfazer a sua saga sexual. Durante 2 anos, essa jovem de 15 anos ficou escrava dele sexualmente falando, até que ela, em 1917, consegue fugir com 2 outras escravas, e em 18 a guerra terminou. E aquela jovem foi para a Turquia, onde passou a estudar enfermagem, se tornando uma excelente enfermeira, trabalhando no hospital de emergência de Istambul. Então nós perguntamos: será que algum de nós, passando por essa situação de sofrer esse estupro tão severo, tão sagaz, perdoaria aquele senhor? Fica a questão no ar. Nós vamos então iniciar agora. A palavra perdão, ela tem origem em 2 termos latinos, que ontem César Reis deu uma pequena pincelada aqui, que é per. O termo latino per significa perdonável, per significa além de, um pouco mais à frente, e a palavra donare, doar. Então, perdoar é ir um pouco mais além, é doar um pouco mais. Quando recordamos de Jesus Cristo, que leva aquele tapa na face do soldado,
e que ele simplesmente fala: por que me bateste? Se eu estou correto, por que me bateste? Se eu não estou correto, me indica o motivo. Então ele mostra o outro lado da face, que é o perdão. Quando ele fala: se alguém bater em sua face, dá a outra, não é dar o outro lado, não, senão o cara nos arrebenta. É dar o lado interno, o seu lado interior. Mostrar o outro lado que nós temos dentro de nós. Isso é o exemplo do perdão. Então a palavra perdonar tem esse significado, somente, de ir um pouco mais, como nós fizéssemos uma pernoite, dessemos um tempo maior para passar a noite com alguém, como se fizesse um percorrido num quarteirão. Então perdoar é esse tempo que nós temos de exercitar esse amor latente que temos em nós. O perdão não é um simples estalar de dedos e perdoei, não, exige etapas de acordo com a nossa capacidade de amar. Então se alguém pisa no meu pé, desculpa, está perdoado. Foi um percorrido pequenininho que eu dei. Mas se meu pé está com a mão encravada, alguém pisa de propósito, dói muito, eu já vou ter um tempo maior para exercer esse perdão. Então vejamos que o perdão é gradativo ao tipo de lesão que nós sofremos, de mágoa, de culpa, e eu tenho que trabalhar isso em mim para trabalhar esse amor latente que temos em nós e perdoar aquele que nos ofendeu. Então vejamos que não é uma coisa rápida, vai depender da gravidade do sentimento que está sendo pesado. Então, para perdoar, no sentido de que Jesus nos falava, é esse sentimento que a gente tem que trabalhar dentro da gente aos poucos, passo a passo. Por isso que é um percorrido, por isso que é uma pernoite. Temos de doar um pouco mais, de um pouco mais além. Quando Cristo diz: se alguém te chamares para caminhar 1000 passos, olha que 1000 passos nos cansa. Caminhe um pouco mais, caminhe 2000 passos. É o dar mais além. Se alguém te pede a capa, vai deixar desprovido de alguma coisa para o frio. Dê também a túnica. Então o Cristo sempre nos concitava e nos proclamava a doar um pouco mais daquilo que possamos, daquilo que temos em nós. Então perdoar é essa questão de você ir um pouco mais além. Tudo que o Cristo nos conclamava fazer, sempre pedia que fôssemos um pouco mais além. Exercitar o perdão, porque o perdão é esse sentimento, é essa virtude que vai nos impulsionar à perfeição espiritual de uma forma mais rápida. E vamos ver nos slides seguintes. Quando na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus Cristo? Vamos fazer aqui um parênteses para analisar a pergunta de Kardec. Porque o Cristo nunca disse a palavra caridade em todas as suas pregações. Nunca vamos encontrar da boca de Jesus Cristo a palavra caridade. Pela primeira vez, vamos ouvir essa palavra da boca de Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, quando ele diz: se eu tivesse o dom de falar a língua dos anjos, dos homens, tivesse todo o conhecimento possível, mas não tivesse caridade, seria um tímbalo que soa frio, não tem vida. Então Paulo, ele pronuncia pela primeira vez a palavra caridade. Então Kardec pergunta aos benfeitores o que o Cristo entendia daquilo que Paulo chamou caridade. E qual foi a resposta dos benfeitores? Benevolência para com todos foi a primeira resposta. Então nós perguntamos: será que nós somos benevolentes para com todos? Geralmente somos benevolentes para aqueles que estão no nosso círculo de amizade, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, na casa espírita. Mas o Cristo entende como um dos pilares da caridade a benevolência para com todos. E será que nós conseguimos ser benevolente para alguém que nos acha antipático?
e que provavelmente seremos também para ele antipáticos. Vejamos que exercer a benevolência no meio da antipatia já é um pouco mais difícil. Então, ser benevolente é esse estado da alma, de você se oferecer para ajudar o semelhante. Alguém que está precisando de uma ajuda, eu me ofereço. Visitar um doente, dar um passe a alguém que está enfermo ou obsidiado, né? Fazer isso de uma forma espontânea e ir gradativamente ampliando esse sentimento para fora do nosso ciclo de amizade. Benevolência para com todos, disse os benfeitores Allan Kardec. E será que somos? A segunda resposta que deram a Kardec foi a indulgência com as imperfeições dos outros. O que é ser indulgente? Ontem o César Reis falou que indulgência vem da palavra indulcere, de doçar, de adocicar, né? Ser uma pessoa doce. Mas indulgência é você se colocar no lugar do outro, mas não se colocar no lugar do outro com aquilo que nós temos em nós, mas com as qualidades que o outro tem, com as qualidades morais, com o que ele tem de positivo na parte social, com seus vícios, e não com as nossas qualidades, mas com o que ele tem. Então, quando eu passo a fazer, né, esse julgamento, esse movimento de passar para o outro lado, com as qualidades que o outro tem, qualidades morais, espirituais, sociais, intelectuais, o nosso julgamento passa a ser diferente, que eu passo a enxergar o outro de uma outra forma, de um outro ângulo, de um outro patamar. Então, nesse momento, o nosso julgamento é mais suave, não será mais de olho por olho e dente por dente. Então, a indulgência é essa visão que temos de ter de como nós nos comportaríamos com as qualidades que o outro tem na situação que ele está fazendo a agressão a nós, ou alguém da nossa família, algum amigo, alguém do nosso convívio. Eu tenho agora que trabalhar esse sentimento em mim e não fazer um julgamento precipitado. Por isso que as almas evoluídas não julgam, elas analisam, refletem, mas não julgam. Por isso que o Cristo disse: não julgueis para não serem julgados, porque eu tenho que ter uma visão mais ampla para me fazer um julgamento. Eu não posso determinar as suntuosidades de um rio ou as curvas de um rio estando à margem dele. Eu tenho que estar no alto e ver como que ele se comporta, contornando as montanhas, os obstáculos, para me fazer um julgamento. Mas quando chegamos a esse ponto, a nossa visão é global. Eu tenho um entendimento maior da situação. Então, nós não julgamos quando temos essa condição espiritual. Por isso que os benfeitores mais evoluídos não julgam. Eles analisam, refletem, aconselham, mas jamais julgam. E a terceira é o perdão das ofensas. Vejamos que para fazer a caridade no entendimento de Jesus Cristo, temos que ter essa tríade: ser benevolente para com todos, indulgente para com as imperfeições dos outros e perdoar as ofensas. Outra coisa interessante que analisamos nessa resposta dos benfeitores é que eles foram dando a Kardec uma dificuldade gradual na resposta, porque ser benevolente é mais fácil do que ser indulgente. Se eu não conseguir ser benevolente para com todos, eu jamais conseguirei ser indulgente 100% falando. Seria um pouquinho, mas não na acepção da palavra, não naquilo que Jesus Cristo entendia como caridade. E depois perdoar as ofensas. É o final, para fechar aquilo que Jesus chamava de caridade. E perdoar as ofensas, muitas vezes nós achamos que perdoamos. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizerem assim: ah, eu te perdoo, mas nunca mais quero te ver na minha frente. Eu perdoo, mas ficou a mágoa. Então não perdoou, porque o perdão não envolve esse tipo de troca.
O perdão, ele tem que ser uma coisa do fundo da alma. Esse doar mais além, compreender mais um pouco à frente a situação daquele que está nos ofendendo, nos agredindo, nos infligindo alguma coisa que nos sensibilize negativamente. Então, um exemplo maior do perdão que nós temos é o próprio Cristo, que no derradeiro momento da sua vida diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Aqueles que nos agridem, nos ofendem, não sabem o que estão fazendo. Nós não podemos revidar. O espírito de Joana de Anjos não pode reagir, tem que agir. Quem reage é animal. Ao reagirmos frente a uma injustiça que nos acomete, a uma ofensa, a uma agressão qualquer, nós estamos nivelando para baixo, nos igualando ao ofensor. É fácil? Não é fácil, mas é necessário para a nossa evolução. Só vamos conseguir alcançar degraus maiores da evolução espiritual quando passarmos a exercitar o perdão. Exercitar, não é exercício. Ninguém nasce perdoando todo mundo. São nas pequenas coisas que a gente vai evoluindo, nas pequeninas coisas. Por isso que o perdão é mais difícil de ser exercido perante aqueles que vivem conosco debaixo do mesmo teto. A maior dificuldade que temos de perdoar não é com o transeunte da rua, não é com o flanelinha que nos acharca pedindo dinheiro antes para tomar conta do carro da gente, né? Com o balconista que nos atende mal, com o funcionário público que às vezes está esperando no balcão horas e horas fingindo que não está vendo a gente. Não são com essas pessoas que a gente vai ter a dificuldade ou a facilidade de perdoar. O maior obstáculo nosso para perdoar é dentro de casa, na família. Mas por quê? Porque para essas pessoas é que nós doamos uma maior cota de amor, de sentimentos. E quando esse amor não é correspondido, nós nos decepcionamos com a pessoa. Puxa vida, fulano me decepcionou. Não esperava isso dele. Mas por que nos decepcionou? Porque nós tínhamos uma imagem dele que ele não era. Fazíamos uma imagem dele que na realidade não era o que nós pensávamos. Assim foi feito com Judas, com Jesus Cristo. Judas fez uma imagem de Jesus Cristo que não correspondia ao que ele pensava. Ele queria um Cristo guerreiro, que pudesse usar a força para conter os seus inimigos, ou aqueles que se achavam para adversários da época. E quando Cristo vai igual um cordeirinho para o Calvário, cai a ficha de Judas, porque não era o que ele pensava que Cristo fosse. Ele fazia uma imagem que Cristo não era. Então, por isso ele decepcionou e entrou no complexo de culpa. Mais na frente, a gente vai estudar sobre isso. Então, vejamos, meus irmãos, que o perdão das ofensas não é fácil. O maior exemplo do século passado que nós tivemos foi Gandhi, ensinando-nos como reagir diante das agressões, sejam morais, físicas, em atos. Porque Gandhi lutou durante mais de 40 anos para libertar o seu povo do domínio britânico. Foi preso, apanhou e muito, viu seus irmãos sendo assassinados sem reagirem. E o que ele pedia para o povo indiano? Que não pensasse mal dos ingleses, que não falasse mal dos ingleses, que não reagissem contra os ingleses. Ou seja, a não violência. Não reagir nem com pensamentos, palavras e ações. E depois de quase 50 anos, ele consegue libertar o seu povo do domínio britânico. E quando um repórter o procura para entrevistá-lo, ele pergunta: qual a mágoa que você tem do nosso povo? Ele falou: nenhuma. Mas como nenhuma? Se você foi preso, maltratado, refugiado, viu o seu povo ser assassinado, vocês nunca fizeram nada que não magoasse. É o além que ele deu. Porque nós às vezes perdoamos no nosso dia a dia quando nos sentimos
sensibilizados negativamente. Se alguém fez uma coisa que eu não gostei, eu tenho que trabalhar esse sentimento em mim e perdoar. Mas Gandhi estava acima do perdão, como Deus está acima do perdão. O perdão divino, né, é um perdão que está acima das nossas mazelas. É um perdão não condicional, mas um perdão incondicional. Porque Deus não se preocupa com os nossos erros. Se fosse preocupar com os nossos erros, Ele não dormia. Qual de nós não tem erros, não é mesmo? Então vejamos que Gandhi foi esse exemplo da não violência. E após a sua luta de libertação da Índia, ele presenciou ainda uma guerra civil entre os indianos e os muçulmanos. E ele não queria que houvesse uma divisão naquela terra. E passa a fazer um jejum espiritual para que acabasse aquela guerra civil de muçulmano com indiano. Quando ele coloca como primeiro-ministro um muçulmano para ver se continha aquelas ideias errôneas de guerra civil. E foi pior ainda, porque começaram os povos a se matarem uns aos outros e ele fazendo aquele jejum espiritual. Até que um dia ele estava quase já desencarnando de tão malo que estava no seu jejum. Os líderes das duas facções resolvem parar aquela guerra civil e entregam as armas. Quando chega um indiano na cama de Gandhi, ele atira um pedaço de pão e diga: coma. Ele simplesmente olha nos olhos daquele indiano e não responde. Ele joga outro pão: coma. Eu não quero que você morra por minha causa, porque eu já vou para o inferno mesmo. Ele então pergunta: vai para o inferno por quê? Porque eu matei uma criança muçulmana de 10 anos. Eu a peguei pelos pés e soquei-a contra a parede. Mas por que você fez isso? Porque os muçulmanos mataram meu filho. Olha a vingança. Ele então diz para o muçulmano: mas eu tenho um caminho para me tirar do inferno. Adote uma criança de 10 anos muçulmana e a eduque nos costumes muçulmanos. Olha só a recomendação de Gandhi. Era o perdão, era a reparação do que ele tinha feito, que a gente vai ver mais na frente. Adotar uma criança da idade do filho dele que foi assassinado e educá-lo nos costumes religiosos do inimigo. É como se hoje, na Israel, nós pedíssemos ao muçulmano para adotar um judeu dos costumes judaicos. Seria a mesma coisa. Então vejamos, meus irmãos, que perdoar é essa ação de sempre doar um pouco mais, que Jesus Cristo recomenda e recomendava a todos nós, e que Kardec muito bem expôs nessa questão 886, naquilo que o Cristo entendia como caridade. Seria essas três respostas que Kardec recebeu: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então vejamos que nós não somos caridosos aqui, nós estamos no exercício da caridade, mas não desanimemos, porque um dia conseguiremos chegar lá. Basta nos colocarmos na condição de exercitar esses sentimentos, começando no lar, onde temos os maiores inimigos, às vezes reencarnados no nosso convívio. Diz Emmanuel que muitas vezes no ninho doméstico estão ali reencarnados os nossos desafetos de ontem, que agora temos que burilar esse convívio para que as nossas emoções se aperfeiçoem. Então comecemos às vezes na casa espírita, no nosso lar, no trabalho, a exercer essa tríade para que possamos chegar um pouco mais evoluídos no final de nossas vidas. Gandhi dizia: ninguém é capaz de te magoar sem a sua permissão. Então nós colocamos uma questão: alguém me magoou ou eu me deixei me magoar? Gandhi falava: ninguém é capaz de te magoar sem a sua permissão. Quando nós colocamos que o outro me magoou, a força do perdão se esvai, porque justamente coloquei no outro a responsabilidade do meu sofrimento. Mas quando eu assumo para mim
que eu me deixei magoar, as coisas se invertem. A responsabilidade agora deixa de ser do outro para ser minha. Então agora não é o outro que me faz sofrer, sou eu que estou deixando fazer com que o outro me magoe. Quando eu acho que o outro me magoou, eu fico na mão dele. Então a força do perdão se esvai, porque eu não tenho uma postura de assumir a minha própria condição. Só perdoa quem assume a sua condição de ser senhor da sua própria vida. Enquanto eu me coloco na condição de vítima, achando que fui vítima do outro, eu não conseguirei exercer o perdão. Eu preciso ser senhor da minha própria vida. Assumir que eu que me deixei magoar. É um exercício. É o que o Camilo, que o Espírito Joanes, através do livro Para os Diários do Raul Teixeira, coloca em duas páginas: não valorize agressões. Quando o Espírito Joanes nos concita a não valorizar a agressão alheia. Porque às vezes nós entramos na faixa, o outro respondeu, me agrediu, eu tenho resposta na ponta da língua, pronto, liguei a tomada com ele, estou vibrando na mesma sintonia, e tudo que ele fala, eu respondo e vai as coisas só piorando. Não valorizar a agressão, não permitir que a mágoa se instale vindo do outro. Se alguém me dá um presente e eu não recebo, fica com quem? Fica com o outro. Se alguém me traz o sentimento de mágoa e eu não aceito, fica com ele. É isso que a gente tem que raciocinar. Booker Taliaferro Washington, quase ninguém conhece esse cara, né? Até porque viveu de 1856 a 1915. Eu não era nem nascido, acho que ninguém aqui, né? Quando esse cara morreu. Foi um escravo norte-americano que lutou contra a discriminação racial na época da escravidão americana. E se tornou um cientista que muito colaborou com a agricultura daquele país. E ele dizia: não permita que alguém o rebaixe tanto a ponto de você vir a odiá-lo. Semelhante à palavra gigante, com outras palavras. Não permita que o outro, né, te rebaixe. Ou seja, não aceite a agressão do outro. Não deixe que o que ele está falando de você, te agredindo, te maltratando, te atinja. Fique acima. Não é fácil, meus irmãos. Por isso que os benfeitores colocaram o perdão na última instância das respostas. Porque é mais fácil ser benevolente, mais fácil ser indulgente, mas perdoar não é fácil. Me contou Raul Teixeira que ele estava pregando no sul de Minas, conheceu uma família, uma professora, marido advogado, os dois evangelizadores da Casa Espírita, uma cidade do sul de Minas, que tinham 3 filhos, uma jovem e 2 meninos. E a jovem fez jornalismo e foi para São Paulo, se tornou uma grande radialista na cidade de São Paulo, um programa de rádio. E conheceu um colega de trabalho, se apaixonaram e se casaram. E quando começou o relacionamento conjugal, começaram as provas duras para ela, porque ela não sabia até então que ela era viciada em cocaína. Ele esperava dormir para cheirar o pó do seu lar, até que um dia ela conseguiu descobrir que ele era viciado em drogas. E começou toda a sua luta para salvá-lo da droga. Então ela resolve sair de São Paulo, foi convidada para ir para Campinas, onde também colocou um programa de rádio, e foi ficando famosa naquela região da Grande Campinas. Só que ele não mudou, continuou viciado. Daquela história do mel das moscas, né? Eu expulso as moscas e deixo o mel. Daqui a pouquinho vem outras moscas, porque o foco é o mel. Eu tinha que limpar o mel da mesa para as moscas não voltarem. O foco era com ele. Chegou em Campinas, arrumou outros amigos, entre aspas, que levaram droga para ele e continuou viciado. E as discussões em casa foram aumentando, até que um dia ele saca de um revólver e dá um tiro no peito dela e ela morre instantaneamente. Ele não fugiu do local, ele ligou para a polícia, falou: matei a minha esposa. Num ato de loucura, foi preso em flagrante.
condenado e levado para o candiru da época. E começou a luta da família da vítima para salvar aquele rapaz. A mãe da jovem morta o visitava semanalmente no Carandiru, levando livro espírita, biscoito. Quando não ia a mãe, ia o pai. Quando ia o pai, ia os irmãos. O verdadeiro perdão. Raul me falou que nunca tinha presenciado um testemunho tão forte daquilo que Jesus havia ensinado para nós, que era perdoar as ofensas. Porque muita gente pensa que perdoar é esquecer. Ninguém esquece uma ofensa, meus irmãos. Ninguém esquece uma ofensa. Como vou esquecer alguém que matou a minha filha? Sempre que eu ver aquela pessoa, vou lembrar da minha filha. Alguém que cortou a minha mão, como que eu vou esquecer? Quando eu olhar para a minha mão e me ver maneta, eu vou lembrar de quem cortou. Então o perdão não é o esquecimento do passado, é o esquecimento da ofensa. É não dar o mesmo valor que eu dei no dia que aconteceu. Por isso que o perdão leva um tempo. É esse percorrido que nós falamos no início. As etapas que eu tenho que vencer. Quando alguém nos rouba no trânsito, um bandido nos assalta a mão armada e leva todo o dinheiro, o relógio, o celular, a gente fica desesperado, com raiva do ladrão. E vai bufando e conta com um, conta para outro, e vai contando com raiva. Quando chega na 10ª vez que você conta, já está mais tranquilo um pouquinho. Na 50ª vez está rindo. O cara me roubou lá dentro da briga com o roubo. Mas é o tempo que você vai levando para trabalhar esse sentimento negativo e perdoar. E se auto-perdoar. Então vejamos que esse jovem, morreu jovem com 50 e poucos anos, já falava isso, que ninguém aceitasse, né, que o outro te rebaixasse tanto a ponto de você ter que odiá-lo. É se igualar ao outro, é rebaixar o seu nível de evolução espiritual. Reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele, disse Jesus, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz não te entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido na prisão, e de lá não saireis enquanto não pagares o último centavo. Reconcilia, Emmanuel trabalha muito bem essa frase, ele fala, reconcilia-te, primeiro você, para depois com o teu irmão. É o auto-perdão. Quando nós não valorizamos a agressão do outro, é o auto-perdão. Quando eu não deixo que o outro me rebaixe a ponto de odiar, é o auto-perdão. Então é um exercício que nós temos que fazer na nossa vida diária. Porque tudo na vida são condicionamentos. Ninguém nasce caridoso. A caridade é um condicionamento. Que eu vou hoje exercitando um pouquinho, amanhã um pouquinho mais, até que um dia passe aquela virtude a fazer parte da minha vida. Vai ser uma coisa espontânea. Eu me lembro de uma senhora que me contou que havia na sua rua um senhor que passou e tocou a sua campainha para pedir um prato de comida. Ela achou aquele homem tão forte pedindo, porque ele não trabalha, pensou, e deu um prato de comida para aquele homem. No dia seguinte, no mesmo horário, tocou o interfone, era um homem de novo. O que o senhor quer? Eu queria pedir um prato de comida. Mas de novo? Mas como ela era espírita, aí entra a troca, né? Dá que Deus te dá em troca, né? E foi lá e deu um prato de comida para o homem, já, né, achando desaforo aqui. No terceiro dia, tocou o interfone, que um homem de novo pedindo um prato de comida. Ela foi falar para mim também, o que está acontecendo? Sou tão forte no trabalho? Não, minha senhora, eu fui demitido do meu emprego, eu tenho filhos pequenos, eu estou aqui no bairro pedindo trabalho, eu não quero esmola, eu quero trabalho. Cortar uma grama, lavar um carro. Só que a senhora me deu com tanto bondade a comida que eu voltei aqui com fome de novo e pedi para a senhora. Então ela começou a dar o quintal da frente para ele fazer o jardim, porque eu não confiava nele ainda. E foi passando a ter confiança naquele jovem, e passou a oferecer para o vizinho do lado, o vizinho de frente, de modo que um dia ele já era o jardineiro da rua inteira. Mas toda vez que ele ia fazer jardim na rua, comia na casa dela. A boia dela ele não perdoava. Então, um dia ele não apareceu. Ela falou, mas o Gilberto está aqui hoje, por que ele não veio?
e sentiu falta dele. E ficou perguntando assim, o que houve? Vou despertar ele. Olha só, como é que a caridade é condicionamento, é exercício. No primeiro dia deu com indiferença, no segundo com má vontade, depois passou a fazer parte da sua intimidade. Já sentia falta quando ele não estava lá para pedir um prato de comida. Então, o perdão é a mesma coisa. Se nós não começarmos a exercitar o perdão, nós não chegaremos a ser caridosos no entendimento de Jesus Cristo. Coloquei aqui apenas algumas variações do perdão para a gente discutir. O perdão divino. A gente sempre lê no Evangelho, né? Perdoa para que o Pai te perdoe, né? Será que Deus vai esperar que a gente perdoe para Ele nos perdoar? Parece uma coisa condicional, né? A pessoa tem condições, eu vou te perdoar se você perdoar o outro. Não. O perdão de Deus é incondicional. Não existe condições. O esquecimento do passado é o perdão divino. Imagina se eu soubesse que eu tenho na família um inimigo, alguém que me assassinou ou que eu assassinei, alguém que me deixou na miséria na encarnação passada. E às vezes eu fico pensando, tem um amigo que tem um filho só. Tudo que ele faz, ele fala que é para o filho. Não é para o filho. Se for pedir uma caridade com ele, não dá. Não, doutor, é para o meu filho. Já imaginou quando ele desencarnar, souber que o filho foi um assassino dele? Olha que a bênção que é o esquecimento do passado. É o perdão divino. A reencarnação, a encarnação é um perdão divino. Então o perdão de Deus não é condicional, é incondicional. O perdão sociocultural. O que é o perdão sociocultural? É você nascer numa cidade que você não gosta. Por que você nascer na porcaria de Volta Redonda, poluída? Quantos falam assim? Quem nascer em Gramado, em Paris. Você tem que se auto-perdoar. Você foi colocado aqui, não foi à toa. Numa cidade poluída, você às vezes vai morrer com insuficiência respiratória por causa da poluição, mas vai ver o passado. A necessidade que você tinha de nascer aqui. Outro perdão sociocultural é você nascer numa família cujo sobrenome a cidade inteira não gosta. Família de corruptos, de ladrões, de pessoas de índole má, e nasce uma criatura boa naquela família com o nome Corrupto da Silva Júnior. Então ele tem que exercer o perdão sociocultural. Outro perdão sociocultural são os nomes das pessoas, né? Quantos pais colocam nomes patifúndios nos filhos? Ele tem que se auto-perdoar, né? É muito comum no Nordeste, né? Esse dia foi uma família com o nome de Epifânio, Epicleisto, Epicentro. O outro colocou lá em Pernambuco Flávio Cavalcante, o rei da televisão, o filho. Há poucos dias no meu consultório, veio um jovem fazer a ficha dele, Richter da Silva. Falei, de onde surgiu esse nome seu? Meu pai em 1995, minha mãe estava grávida, ele viu lá um terremoto no Japão, na cidade de Kobe, e deu assim no jornal, o terremoto na cidade de Kobe, 7.2 na escala Richter. Ele achou o nome bonito e colocou no menino. Falei, e agora, como é que você está? Não, eu sofri muito bullying na escola, né? O pessoal brincava comigo, e aí, vai ser quanto terremoto? E hoje eu consegui já, não ligo mais não, já me perdoei, já perdoei o meu pai, falou. Então vejamos que são perdões socioculturais. Eu conheci um advogado de Uberlândia que chamava Sebastião Lourenço, ele tinha pavor do nome dele. Quem é que procurou um advogado com esse nome? Sebastião Lourenço. Igual você lá no médico, na placa lá, doutor José da Silva. Será que esse cara é bom? José da Silva? Não é assim que a gente pensa? Tá aí, Israel Rosenberg, esse é bom. Porque o nome soa forte, né? Então, ele achava ruim, Sebastião Lourenço. Ele, como era advogado, procurou o juiz, trocou uma causa na justiça para mudar o nome. No dia da audiência, o juiz perguntou para ele, qual nome você quer usar? Sebastian Lawrence. Era mais bonito, se perdoou no nome de Sebastian Lawrence. Então vejamos que são perdões que no dia a dia a gente vai convivendo e não percebe, né? O perdão do meu corpo. Quem é que está feliz com o corpo que tem? Uns queriam ter os olhos azuis,
cabelos loiros, tem 1,90 m de altura, tem um pé 39, tem um pé 47, 48, né? Como o nosso candidato a governador Pezão, que 50 não sei quanto. Então vejamos que são perdões que tem que lidar. Tirar 30 centímetros do meu corpo, eu posso? Não posso. Aumentar 30? Não. A gente fica velho, diminui 5, né? Uma velhice, mas 30 é impossível. Ter um pé assim, assado, ter uma orelha menos abano, um nariz menos aduno. Você vê como o ser humano tem que se auto-perdoar com aquele nariz dele. Ele brinca com o nariz dele. É o auto-perdão. Então é perdão com o corpo. Quem nasce na pele escura, né, num país às vezes que não aceita a raça negra, tem discriminação, é um perdão que ele tem que ter com ele. Então vejamos que isso aí a gente vê no nosso dia a dia. Existe lá no Japão aquelas mulheres que vão colocando o pé num tamanquinho e fica o pezinho pequenininho, né? Assim pode diminuir o pé, mas de outra forma não. Aquelas mulheres naquela tribo lá na Ásia que vão esticando o pescoço, né? Então vejamos que hoje, graças à medicina plástica, nós conseguimos melhorar um pouquinho, né, de nos perdoarmos com a medicina plástica, né? Tirando o nariz, a nuca, a orelha de abano, melhorando um pouquinho aqui e colar. Mas às vezes tem coisa que não dá, e nós temos que nos perdoar por isso, porque sabe Deus por que nós viemos assim. Porque às vezes negligenciamos com a beleza na vida passada, e agora temos que vir dessa maneira. Eu tinha um colega de infância que a família toda não tinham dentes, não nasciam dentes. Então ele chamava Francisco e todos chamavam de Chico Bochecha, que é essa boquinha assim. Coitadinho dele. Hoje eu vejo que sofria bullying a vida inteira e teve que se auto-perdoar, porque não tinha como nem fazer implante dentário, porque quando não nasce dentes não há crescimento ósseo, ou você fica atrofiado, então não tem como implantar dentes. Não tinha cabelo, além de não ter dente, não tinha cabelo, era todo ele sem pelo. Então era a família toda. Então vejamos que há uma razão para isso. Devem ter abusado da beleza na encarnação passada e agora tem que se auto-perdoarem através da reencarnação dessa maneira. Perdão familiar. Eu não pedi para nascer nessa casa. Quantos falam assim? Quantos filhos falam assim? Eu não pedi para nascer. Um dia o Raul perguntou para o Camilo: é verdade, Camilo, que ele não pediu para nascer? Ele falou: não, ele implorou para nascer. Aí quando nasce passa para a fase de esquecimento e começa a agredir os pais. Então são perdões. Às vezes uma mãe neurótica que nós temos, uma mãe perfeccionista que chega com o filho adolescente e fala assim: ó, nessa gaveta aqui é a cueca desse lado e meia desse lado. A mulher vai ficar doida com a mãe desse jeito, obsidiada, perturbada. A pessoa perfeccionista é uma pessoa que tem complexo de culpa. Entra num carro perfeccionista pra você ver, com um palito de picolé na mão, ele fica doido. Ele já tem um saquinho que cabe aquele palito certinho, vai botar ali. No dia seguinte o palito já foi embora, que já tirou, já está o saquinho vazio de novo, o tapete limpinho. São as pessoas perfeccionistas, pessoas que trazem culpa segundo a psicologia. A pessoa que lava a mão toda hora, complexo de culpa também, né? São as neuroses, são os toques. Lava a mão 40, 50 vezes por dia, até sangrar. Então são pessoas que têm complexo de culpa, como Pilatos teve quando lavou as mãos. Lavo as mãos desse justo, dizia ele, para não lavar a consciência. Nem a sua mulher pedindo, ele não tem culpa, ele é homem bom, ele é justo. Mas para satisfazer a multidão amotinada na cegueira espiritual, e para fazer a média política, que somente o imperador podia determinar que alguém fosse crucificado. Os judeus não. Eles podiam pedir, mas quem dava o veredito era Roma, era o Império Romano, naquela época, representado por Pilatos. Então ele lava as mãos, mas cai depois numa dor de consciência, onde vem o remorso, na culpa tóxica, e leva ele ao suicídio, pulando do alto de um precipício. Pilatos morreu suicidando.
Então vejamos que o perdão familiar, meus irmãos, todos nós às vezes temos no nosso lar, nossa casa. E não, às vezes, nem percebemos, mas temos que exercer esse perdão junto aos nossos familiares. Remorso. O remorso está atrelado à culpa, como a mágoa está ao ressentimento. Sempre que alguém me fez alguma coisa que me magoou, e eu não trabalho esse sentimento dentro de mim, eu fico remoendo aquela culpa, eu posso partir para uma culpa tóxica. O remoer é como se fosse aquela agulha num disco de vinil que não sai daquele suco, que a melodia fica repetida às vezes. Assim é a pessoa na culpa tóxica. Ele fica andando em looping, andando em círculos. Aliás, doença em grego quer dizer andar em círculos. Toda vez que nós não trabalhamos esse sentimento de nós e partindo para um remorso doentio, somos grandes candidatos ao suicídio. Assim foi Judas. Quando Judas vende o Cristo por algumas moedas, que ele faz uma imagem do Cristo que não era condizente com o que ele pensava. Ele pensou que entregando Jesus Cristo ele fosse reagir contra os soldados romanos. E quando Cristo se entrega como uma ovelha e vai preso, ele devolve as moedas aos sacerdotes, que jogam no chão e fala para ele: o problema é seu. Aí ele cai numa culpa tóxica, num remorso tão profundo e parte para o suicídio. O oposto fez Pedro, que pensou que pudesse também se entregar à cruz junto com Cristo, e quando vê que não tinha essa força moral e que nega o Cristo 3 vezes, cai também numa culpa, num remorso, chora amargamente, mas inverte a coisa. Não deixe que aquele sentimento fique remoendo a sua alma e parte para o trabalho e funda a Casa do Caminho, onde acolheu crianças órfãs, mulheres prostitutas, velhos abandonados. Foi ali que surgiu a palavra caridade pela primeira vez, antes de Paulo escrever aos Coríntios, que Paulo, visitando a Casa do Caminho pela segunda vez, já que a primeira vez foi com Saulo, perseguindo os cristãos, agora ele vê que Pedro, que viveu a vida inteira com Cristo, não tinha tempo de falar de Jesus para as pessoas que ali estavam internadas, saía de manhã para buscar víveres, alimentos, medicamentos, roupas, para atender as pessoas ali carentes, e quando chegava de noite já estava cansado e ia dormir. E Paulo estranha aquilo e fala: Pedro, você que viveu com Cristo o tempo todo, não fala de evangelho para eles? Tem muitos que podem trabalhar aí, Paulo. Pedro. E Paulo se propõe a ensinar o que ele sabia fazer, que era tecelão, a fazer tapetes e tantos outros tecidos com fios, e passou agora aqueles que puderam trabalhar a fazer tapetes, aprender tapetes, e vendiam, e o dinheiro arrecadado já comprava mantimento, medicamento. Ananias, vendo o Pedro, se ofereceu também a doar o que ele sabia fazer, que era mexer com óleo, com barro, a fazer ânforas, tigelas, e passaram a fazer agora também na Casa do Caminho esses utensílios, e que eram vendidos, e agora Pedro não precisava mais sair de manhã cedo para buscar mantimentos para os seus internos, e passou a pregar o Evangelho para eles. Aí que Pedro falou para Pedro, Paulo falou para Pedro, que o amor, Pedro, tem que ser dinâmico, não pode ser estático. Quantas pessoas boas que estão aí, que querem ajudar, mas estão paradas. Então vamos fazer com que elas dê movimento a esse sentimento, que ele chamou de amor em ação à caridade. Então vejamos, meus irmãos, que o remorso é de um lado da montanha, enquanto que a mágoa está do outro lado da montanha. Quantas pessoas têm complexo de culpa e nem sabem que vem de outra encarnação? Como falamos agora há pouco, as pessoas que têm essas neuroses obsessivas, né, de lavar a mão, de limpeza. Eu tenho uma irmã que é assim, eu tenho medo de entrar na casa dela.
E se eu pisar, ela tem um tapete atrás limpando onde eu estou pisando. Mania de limpeza, isso é neurose, isso é uma culpa que ela traz de uma outra vida que nós sabemos por quê. Então, são pessoas que têm complexo de culpa e que não trabalham esse sentimento. Muitas vezes o complexo de culpa é tão grande que, segundo Joana de Ângeles, ataca o sistema nervoso e vem as doenças autoimunes por um complexo de culpa mal trabalhado. Vai atender numa creche, vem para a casa espírita trabalhar, limpar a casa espírita, dar um passe, dar aula do evangelho, que não tem complexo de culpa que aguente a gente no trabalho do bem. Então tudo isso a gente vai aprendendo com os ensinamentos espíritas. Kardec fala uma coisa muito interessante, que quando nós erramos, nós passamos por 3 fases. O primeiro seria o arrependimento. Emmanuel chama lá no livrinho Fonte Viva de cair em si. Eu sei que fiz alguma coisa errada contra alguém, contra a sociedade, contra a natureza, contra Deus, contra mim mesmo. Então, eu caio em si que errei. É o primeiro passo. É o arrependimento. Mas só arrepender não basta, segundo Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, que traz esses quesitos. Não adianta somente o arrependimento. O arrependimento é você tomar consciência que você errou. É aquilo. Está na cabeça. Eu sei que errei. Mas não adianta somente eu saber que errei. Está muito relacionado, essas 3 fases que vai ver aqui, com o perdão e com essas etapas do perdão. Que segundo Kardec, depois do arrependimento, vem a expiação. O que é expiar? Expiar, no sentido literal da palavra, é pagar dívida, é resgatar, é sofrer. Então, se eu fiz alguma coisa que me causou arrependimento, eu me arrependi, eu caí em mim, eu tenho agora que passar por um processo expiatório. É como se eu piso no pé de alguém e a pessoa dá aquele grito, eu falo, desculpa, ela me desculpou, mas a minha dor de ter pisado no pé dela já é uma expiação pequenininha. Mas se eu faço uma inflação maior, a expiação vai ser proporcional à minha inflação. Se eu cometo um crime, vai ser uma expiação muito mais dolorosa. Como diz Emmanuel, se a minha semeadura felicita o próximo, a minha colheita será doce. Mas se a minha semeadura infelicita o próximo, será amarga. Então, dependendo do que eu faço, a expiação é proporcional aos meus erros. Por isso que Pedro dizia na sua epístola, né? no Atos dos Apóstolos, que o amor cobre a multidão de pecados. Então, vamos evitar o arrependimento. De que maneira? Evitando de errar. Muitas vezes nós sabemos que vamos fazer uma coisa errada e fazemos. Como conta aquela lenda, que um homem ia por um caminho. Ele não sabia que tinha um buraco naquele caminho. Ele foi andando e caiu no buraco. Aí sofreu muito. Segundo ato, o homem ia pelo caminho. Inconscientemente ele sabia que havia um buraco naquele caminho. Continuou andando e caiu no buraco. E sofreu mais ainda. Terceiro ato, o homem ia pelo caminho. Ele sabia que havia um buraco naquele caminho. Continuou andando e caiu no buraco. Aí sofreu imensamente. E demorou muito a sair daquele buraco. Quarto ato, o homem ia pelo caminho. Ele sabia que tinha um buraco naquele caminho. Ele contorna o caminho. Quinto ato, procurou um outro caminho. Então nós somos assim. A vida é assim. Enquanto nós não saímos daquele buraco, a vida nos traz de novo para ele. Quando nós erramos, infringindo as leis de Deus, de muita gravidade, ou pouca gravidade, a lei nos traz de volta àquele caminho, para que aprendamos a contornar. E quando contornamos, já estamos mais fortes. Assim é o arrependimento. Emmanuel fala que para evitarmos a dor,
temos que aprender a perdoar. Porque o perdão é esse exercício do amor. Só conseguimos perdoar, meus irmãos, quando temos amor dentro da gente. Quando conseguimos perdoar, já temos um pouquinho de amor em nós, porque tem que ser aumentado, né? Não valorizar o que o outro está falando, não passar recibo, porque às vezes passamos recibo, o outro nos ofende, a gente ofende também, né? Tem resposta na ponta da língua. Não é isso. Isso não é perdão. Isso é revide. Temos que aprender a enxergar no outro a indulgência, né? Que ele é um doente e que precisa da nossa compreensão. Então, a terceira é a reparação. Enquanto nós não repararmos os nossos erros, a nossa consciência não nos dá trégua, não nos dá paz. Seja as mais pequenas reparações, até as maiores reparações. Quando o erro é muito grande, às vezes, esse percurso para o auto-perdão e para a reparação demora às vezes uma encarnação, várias encarnações. O doutor Alberto Almeida, que numa regressão de memória que ele fez numa jovem lá em Belém do Pará, ela foi regredida até chegar à época de Cristo, que ela era um soldado comandado por Herodes para matar as crianças que Herodes mandou que matassem, achando que naquelas crianças estavam o rei de Israel, que os 3 reis magos anunciavam, né? Ele chega perto de uma mãe com 2 filhos, uma no colo e outra na mão. Ele pega a espada para matar as crianças, mas no fundo ele não queria matar. Mas ao mesmo tempo vinha na mente dele: se eu não matar, eu morro por Herodes. E mata a criança e mata a outra. Mas não teve paz na sua consciência. Voltou para Roma e aquela dívida o cobrando intensamente, até que ele suicida pelo remorso. E quando suicida, cai na mão dos obsessores, que o levam até o Calvário e falam: esse aí que você tinha que matar. Ele passa a sofrer a obsessão daquelas crianças, da mãe daquelas crianças, em várias encarnações. Ficou um ciclo vicioso, até que nessa encarnação é feito um trabalho regressivo e esse espírito consegue se auto-perdoar, que até então não perdoava a sua ação de ter naquelas 2 crianças. Vejamos quantos séculos demorou para que isso acontecesse. Então o perdão está diretamente proporcional a essa nossa capacidade de amar. Chico Xavier e Pedro Leopoldo, para nós encerrarmos, estava numa reunião mediúnica quando surgiu um espírito e falou: Chico, vai visitar hoje a Dona Maria, depois de sair daqui. Dona Maria havia perdido um filho de 19 anos assassinado pelo Leopoldo, que ninguém descobriu quem matou seu filho, um jovem bom, trabalhava para sustentar a mãe, e foi encontrado morto com uma pedrada na cabeça. O Chico pediu que ele fosse fazer um culto. O espírito pediu a Chico que fosse fazer um culto na casa dela, naquela noite. E assim foi feito. O Chico pegou 2 senhoras do centro, foi para a casa dela. Viemos aqui Dona Maria fazer um culto, tomar um cafezinho com a senhora. Ah, que bom, Chico. Ela era espírita da minha. E começaram a preparar a mesa para o culto, um vaso d'água, né? Os livros. Quando ia começar a leitura, bateram na porta. Dona Maria foi atender, era um mendigo pedindo comida. Falou: agora eu não posso estar, meu filho, eles vão fazer um culto aqui em casa agora, mas depois do culto eu posso dar um copo de café. Você quer participar do culto com a gente? Ele sabia o que era culto? Ele sabia que ia comer. E entrou na casa da Dona Maria. Então começou a leitura. E quando o Chico pediu que ela lesse o livro, abriu justamente: perdoai os criminosos. Chico leu aquela mensagem, fez feito um comentário, e quando foi feita a prece, o homem perguntou para ela: a senhora é a mãe do morto? Do jovem que foi morto? Eu sou. Fui eu que o matou. E cai prostrado nos pés dela, pedindo perdão. Ela deu comida para ele. Ele falou: a hora que eu sair daqui, eu vou me entregar na delegacia, porque nunca ninguém me amou
desta maneira como a senhora me amou, sem me conhecer. Sabendo agora que eu sou o assassino do seu filho, a senhora me deu um prato de comida. Saiu dali e se entregou na polícia. Na noite seguinte, na mediúnica, o jovem morto se manifesta, agradecendo ao Chico Xavier e dizendo que foi ele que levou o assassino para o culto. Olha a grandeza do perdão. Então só almas muito adestradas no amor é capaz de perdoar em tão pouco tempo como esse jovem perdoou, como aquela família de sul de Minas perdoou o assassino de sua filha. E voltando à Armena do início da palestra, ela quando foi para a Turquia e se formou enfermeira e foi trabalhar no Hospital de Emergência de Istambul, atendendo a todos os doentes com um amor que impressionava as outras colegas de trabalho, surge um doente que enfermeira nenhuma quis pegar para cuidar. Colocaram aquele homem no último quarto da enfermaria, que estava cheio de feridas na pele, uma dermatose purulenta que caiu os pedaços podres, entrando em necrose, com um cheiro fétido, parecia lepra, que ninguém queria pegar. Então o chefe do hospital pergunta para ela: você quer atender aquele homem que ninguém quis? Ela falou assim: pois não. E passou a dedicar integralmente o seu dia, durante 6 meses, porque todos sabiam que ele ia morrer. E depois de 6 meses, ela chegou até a emagrecer, de tanto dedicava àquele homem, ele consegue sobreviver. E ficou bom das dermatoses. Então ele procura o diretor do hospital para agradecer a acolhida e a cura da doença. E aquele homem que é um homem íntegro de moral falou: não é a mim que você tem que agradecer, é essa enfermeira que dedicou toda a sua vida para te salvar. Então ele foi agradecer e perguntou: qual o seu nome? Na hora que ela falou o nome, o senhor, você não é turca, né? Você tem um sotaque armênio. Eu falei assim: eu sou da Armênia. Eu visitei o seu país durante a guerra. Eu falei assim: eu sim. O senhor foi na minha aldeia, o senhor entrou na minha casa, o senhor matou os meus pais, entregou a minha irmã de 12 anos para os seus soldados matarem através da serviço sexual, e me escravizou na sua casa durante 2 anos, me tornando uma escrava sua do sexo. Ele palideceu, ficou branco e perguntou para ela: você me conheceu desde o primeiro dia que eu estive aqui? Ela falou: sim. E por que não me matou? Porque eu sou cristã. Aprendi com Jesus Cristo para perdoar até os inimigos e amá-lo intensamente. E foi assim que eu fiz. Mas não esqueço nada que o Senhor fez com a minha família e comigo, mas te perdoo. É outra alma iluminada. Não se igualou a ele, está muito acima, porque tinha uma capacidade imensa de amar. E só vamos conseguir isso, meus irmãos, com o exercício, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na casa espírita. Quando vejo lá no Evangelho Cristo dizer: quando fostes oferecer uma oferenda no altar, e lembrares que tem alguma coisa com teu irmão, vá e reconcilia-te com ele. E quantos nós vemos que estão nas casas espíritas dando passe, médios, e não conversa com o pai, não conversa com o irmão, não conversa com o amigo. Essa oferenda exterior para o Cristo não serve, mas a oferenda interior para você vivenciar esse amor que nós temos em nós e exercer o perdão. E para encerrar, vou passar um vídeo não, uma apresentação com uma música. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre Mandela, essa frase dele maravilhosa: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, sabia que se não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, não ainda estaria na prisão. Olha que maravilha, olha que perdão, porque ele, Mandela, segundo os benfeitores espirituais, foi aqueles ingleses que criaram o apartheid.
que escravizaram os negros africanos. E agora volta, se arrepende, espia 30 anos na cadeia e repara. Porque quando sai da prisão, se torna presidente da África do Sul e não perseguiu nenhum daqueles que o condenaram, que mataram o seu filho por vingança, para que ele sofresse na prisão, sabendo que seu filho tinha sido morto lá fora. Ele não persegue ninguém, perdoa a todos. Como Martin Luther King, que foi o assassino de Lincoln, e volta depois com Martin Luther King, negro, lutando por uma causa negra e pregando a paz e a não violência. Então vamos encerrar com esse vídeo. Faz isso. Agora tem que ser com a mão. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi, revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Muito obrigado a todos pela atenção e que Jesus nos acompanhe até os nossos lares.